Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo aqui no canal Vida na Chácara. Mais uma reflexão da Palavra de Deus. E eu peço a vocês que têm sido abençoados através desse canal, através dessas mensagens, que vocês possam curtir, se inscrever, compartilhar nas suas redes sociais, porque para que essa palavra chegue para mais pessoas, assim como essa palavra está abençoando a sua vida, creio eu que abençoará mais pessoas. E comentem também aí no vídeo do YouTube, até de que cidade você tem nos assistindo, e até, quem sabe, de outro país você pode estar sendo alcançado com essas mensagens. A reflexão bíblica de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. A Bíblia, ela ensina que todo cristão, ele deve ser imitador de Jesus, né? Imitar os atos de Jesus. E a primeira coisa que eu vejo nessa palavra, que é muito importante, é algo que infelizmente muitos deixaram de fazer, né? E que é essencial, que é o alicerce para que tenhamos uma vida espiritual próspera. Porque creio eu que se tivermos uma vida espiritual próspera, as demais coisas o Senhor acrescentará. Não é isso que diz a palavra em Mateus 6,33? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu observando essa palavra, eu fico observando que Jesus, ele tinha o seu a sós com Deus. É muito importante nós termos o nosso a sós com Deus. Lembra daquela palavra que diz que você deve entrar no seu quarto, fechar a porta, orar ao Senhor, e aquele que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente? Então, primeira coisa que Jesus fez, ainda não tinha nem amanhecido, ele foi para um lugar deserto, para um lugar solitário, para ele ficar a sós com o Pai. E ele fazia o quê? Orava. Então a primeira coisa que todos nós devemos fazer para termos aí uma vida espiritual próspera e consequentemente termos aí uma vida humana abundante e também recebendo no mundo vindouro a vida eterna, nós precisamos atentar para esse alicerce chamado oração. Separe um momento para orar, toda manhã quando você acordar, não importa quantos minutos, o que importa é você ficar a sós com Deus. Você e Deus, Deus e você, sempre orando em o nome de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus ele ficou ali orando, é o alicerce, né, para que se cresça um edifício e esse edifício não venha trincar, não venha cair, não venha balançar. Esse edifício somos nós. Para que nós não venhamos trincar, para que nós não venhamos balançar, para que nós não venhamos cair, nós temos que estar alicerçados, firmemente. Esse alicerce tem que estar firme. E o que alicerça esse alicerce é a oração. Primeira coisa que devemos fazer todos os dias. E a Bíblia fala que depois disso,
da oração. Jesus foi para povoados, foi cumprir a missão, a qual todo cristão deve fazer a mesma coisa, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, não é pregar religião. Você nunca vai encontrar na Bíblia que Jesus veio pregar religião. Ele veio pregar as boas novas, as boas notícias, que significa o evangelho. Olha que delícia aqui na chácara, né? Ventinho gostoso, né? Esse é o vento de Deus, vento do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então o Senhor veio pregar o evangelho. Você que assiste, você que é cristão, você tem que estar pregando religião. Você deve aprender a pregar o evangelho, o plano da salvação, o arrependei, o convertei. Pregar o evangelho falando para as pessoas que Deus ama todas as pessoas, que o amor de Deus é incondicional. É incondicional o amor de Deus. O que é isso? O que é um amor incondicional? Independe do que você faz, do que você não faz. É óbvio, é igual um amor, é muito maior do que o amor de um pai aqui na terra. Você vai sempre aconselhar o seu filho para que ele faça o correto, para ele prosperar, para ele progredir, não é isso? Mas, se o seu filho não fizer o que você está falando, você vai deixar de amá-lo? Claro que não. Você continua amando, você vai ficar preocupado, porque a dor do seu filho será a sua dor. Se o seu filho sofrer, você também não se alegrará. Então, Jesus é da mesma forma. O Evangelho vem para nos ensinar, para que nós venhamos progredir, para que nós venhamos crescer na nossa vida. Porque isso vai alegrar o nome ao Senhor, o nosso Pai Celestial. Mas se assim não fizermos, Ele continuará nos amando. Mas infelizmente vamos ter que ficar com as consequências, arcar com as consequências, infelizmente. E finalizo essa palavra, que Jesus, ele, depois de orar, ele disse para os seus discípulos que precisamos pregar o Evangelho. E ele diz que andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. O próprio Jesus falou que existem demônios. Então, não vamos falar sobre esse assunto hoje, mas se Jesus falou que existem demônios, tá bom? Se Jesus mostrou a importância do Evangelho dele ser pregado para todas as pessoas, é assim que devemos fazer. Vamos fazer o que Jesus nos ensinou, vamos orar? Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, neste momento eu quero te glorificar e te exaltar e pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos faça lembrar que nós precisamos de orar. Nós precisamos, ó Pai, a primeira coisa a fazer no dia a dia é orar. A primeira coisa ao fazer ao levantar é orar. Meu Deus amado, que nós não venhamos, ó Pai amado, já acordar, Senhor amado, acelerados, cheios de compromissos, e não, Senhor amado, alimentar o nosso alicerce, para que tenhamos uma vida bem-sucedida e uma vida de luta, sim, mas que o Senhor com certeza nos dará a vitória. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Peço novamente, se inscrevam no canal, peço para vocês compartilharem nas redes sociais e comentem, né? Comentem aí se vocês estão sendo abençoados, se a palavra de Deus tem falado com vocês. Deus abençoe, muito obrigado.